Bom dia, então, à comunidade de Irati, né, e região. A gente está iniciando, então, uma programação, né, uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Web TV Irati, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho no acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? Então, são instituições que existem no município, tanto GOV, quanto não GOV, né? Então existem instituições que o próprio município mantém e também instituições que são da sociedade civil. E hoje a gente está aqui com a equipe, né, da instituição do acolhimento, né, do município, né, a Janaína, que é psicóloga, né, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. A Débora, né, ela é assistente social, né, do acolhimento também de crianças e adolescentes, né. Então, a gente queria entender um pouquinho como que é essa dinâmica, né, no acolhimento, né, de crianças e adolescentes, como que funciona um acolhimento hoje no município aí para crianças e adolescentes. Então, bom dia a todos. Eu acho que a gente pode começar explicando quais são as formas de instituições que tem para acolher crianças e adolescentes, e eu acho que tem que explicar para o público também quais são os casos de acolhimento, né? Para que fique claro para que esse serviço existe, por que ele é criado. Eu acho que dá para contextualizar explicando exatamente isso. O serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, ele surge, não é um serviço atual, ele já surge aí há muitos anos atrás, em muitas épocas, inclusive da história, em diferentes modalidades, mas as mais conhecidas, para que o público entenda, eram os antigos orfanatos, né, onde as crianças eram acolhidas ou mandadas pelas suas famílias, quando as famílias não queriam mais exercer o cuidado e a proteção daquela criança ou daquele adolescente. Então, as mais comuns, mais conhecidas, eram os antigos orfanatos, que eram instituições geralmente grandes, que acolhiam um grande número de crianças, e se trabalhava como se fosse uma escola, um colégio interno, né? Então, essa era uma modalidade. Hoje, o serviço de acolhimento ele vem se modificando para atender uma demanda mais específica em relação a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou não foram cuidadas e protegidas pela sua família. Família de uma forma integral mesmo, não só a família natural, biológica, mas além da natural, toda a família extensa daquela criança. Porque a nossa legislação hoje diz que o primeiro cuidado, a responsabilidade é da família. Então, quando não ocorre esse cuidado, seja por abandono, negligência, violação de direitos através de violências, abuso sexual, violência física ou psicológica, qualquer ausência de cuidado e proteção necessária, essa criança pode vir a ser acolhida, né? Esse acolhimento ocorre depois de se verificar todas as possibilidades na família extensa, como avós, tios, madrinhas, tentado inclusive realizar trabalhos com a família natural. Muitas vezes acontecem conflitos, acontecem problemas, o Conselho Tutelar atende o caso, encaminha para os CRAS ou para o CREAS, fazer atendimentos à família, tentar promover uma mudança. E muitas vezes depois, né, quando isso não ocorre, a criança precisa ser protegida, ela vai para o acolhimento. Então são em situações mesmo de últimos casos mesmo. E é importante frisar que o acolhimento vem para proteger a criança e não como forma de punição. Às vezes as pessoas pensam que a criança está lá sendo punida porque cometeu algum ato infracional, aprontou alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Se ela está lá é para ser realmente protegida, porque alguém violou algum direito dela em relação à família, ou como a Janaína falou, a família extensa, e nunca por conta das atitudes dela própria, né? Sempre com relação ao meio que ela está inserida. Ao adulto e à família que deveria ter protegido, ter cuidado, que muitas vezes é o principal agente violador, né? São casos de abuso sexual, são casos de violências graves, são casos de negligências graves, onde a criança tem total falta de acesso aos recursos mínimos de saúde, de alimentação, né? Então são casos assim muito extremos que geram acolhimento. Como a Débora falou, a instituição de acolhimento, que são casas-lares ou abrigo institucional, hoje existem modalidades de acolhimento
que são as conhecidas casas-lares. A gente daqui a pouquinho explica a diferença de cada uma delas. Tem os abrigos, que no município nós temos hoje modalidade abrigo, que é a conhecida Cidade da Criança, e tem também em alguns municípios, em Irati ainda não, a modalidade família acolhedora. Então existem hoje as 3 modalidades que são muito conhecidas e que são as principais, né? E aí se pensa em outras formas, mas as que têm prática são essas. Essas modalidades são abrigos, que a gente não chama mais de abrigo, a gente chama de instituições de acolhimento, que são de proteção, tá? E tem as modalidades de socioeducação, que são aí locais semiabertos ou fechados, que seriam para que o adolescente possa responder pelo seu ato infracional, que são os chamados CENSES, que inclusive em Irati nós não temos unidade de CENSE, são em regiões maiores, em cidades maiores. Ponta Grossa nós temos CENSE, Curitiba, acho que Cascavel, se eu não me engano, Foz do Iguaçu. Então essas unidades que são para atos infracionais, não as casas-lares. É bem bom deixar isso claro, porque quando a gente tem adolescente acolhido, é muito comum nas redondezas os vizinhos classificarem eles como infratores ou jovens que aprontaram alguma coisa para estar lá, que a família não aguentou. Muitas vezes eles chegam, tanto os adolescentes quanto as crianças, com uma demandas bem preocupante de violência, de agressividade, né? Ou de um comportamento mais difícil, que tem que ser trabalhado. Mas tudo isso está sendo gerado pela ausência de um cuidado mais qualificado em casa, né? Isso tudo é apenas um reflexo de toda a violação de direitos que eles vêm passando desde a infância. Alguns são acolhidos bebês ainda, pela ausência de cuidados mínimos, né? Ou por maus tratos. Outros já são acolhidos um pouco maiores, né? São acolhidos grupos de irmãos. Então é muito comum hoje a gente ver grupos de irmãos, uma criança de 5 anos, mais um irmão de 10 e um de 15, terem que ser todos acolhidos. Eu acho que a ideia também é se pensar, né, que hoje essa criança e adolescente também, ela está numa condição peculiar em desenvolvimento, né? E eu acho que isso ainda permeia muitos mitos, né, na própria história, muitas vezes, né, até que foi se construindo, né, as políticas públicas aí da infância e da juventude, né? Porque historicamente a criança ou adolescente foi vista como sempre um objeto, né? Muitas vezes ele era... mini adulto. Isso, um mini adulto, né? Então, eu acho que isso ainda reflete muito, né, nas políticas públicas, né? Tem muito ainda esses mitos, né? Assim, que ainda a criança está lá para ser doada, né? Então... A gente percebe muito nos discursos quando as pessoas perguntam que nós trabalhamos ou sabem que a gente trabalha com instituições de acolhimento, com as casas-lares. Pergunta mais comum que eu ouço tem muita criança para doação? Aquela ideia de objeto, vou doar alguma coisa, né? Criança não se doa, criança se adota, né? Porque a ideia de adoção hoje é realmente reconhecer aquela criança adotada como um filho biológico, com os mesmos direitos. A própria lei garante todos os direitos de um filho biológico ao filho adotado, né? Então, que aquelas crianças que estão para doação, que elas estão ali porque os pais abandonaram lá na maternidade ou quando elas nasceram, foram lá e abandonaram na porta da casa-lar ou morreram e são órfãos. Então, assim, essa ideia é muito distorcida, já é uma ideia bem ultrapassada, que, como eu falei, os primeiros acolhimentos eram de famílias que entregavam mesmo os seus filhos. Mas hoje essa realidade mudou em função do grande número de violação de direitos e a própria ideia de criança não mais como um mini adulto, como um ser em desenvolvimento, com características bem peculiares que precisam ser respeitadas. Esse desenvolvimento precisa ser bem protegido, estimulado, cuidado, para que a gente evite de ter um adulto que vá cometer atos contra outras pessoas, que vai cometer atos infracionais, crimes, enfim. Então a gente precisa cuidar muito da infância, né? O ECA acho que veio garantir tudo isso e mudou a ideia do acolhimento para instituições de proteção mesmo, né? Que são hoje as casas-lares. Vocês tinham relatado, né, que hoje o acolhimento ele é um provisório, né? Então, como que vem sendo feito também esse trabalho social aí para que realmente se efetive, né, esse processo de reintegração familiar? A ideia inicial de acolhimento é sempre pensando
em realizar um trabalho com a família para que essa criança possa ter condições para retornar para a família de origem. Todas as legislações que a gente trabalha, né, a nossa principal foco, a nossa principal legislação é o ECA, então o ECA diz que a prioridade é a família, né? No caso então a gente sempre acolhe nos casos extremos onde há um risco que a criança não possa permanecer na casa, ela estando dentro da casa ela vai estar em risco, ela pode estar desnutrida, ela pode estar com problemas de saúde, pode estar sofrendo violência física grave, violência sexual, enfim. Nesses casos extremos é retirado da família e elas vão para as casas lares. A família é trabalhada, a gente tenta trabalhar para que toda a situação que gerou o acolhimento, que gerou essa violação de direitos, seja rompida e a criança possa voltar. Em alguns casos isso não é possível, né? Aí, assim, quando isso não é possível, a gente tenta a família extensa, né? Os parentes mais próximos, até para não tirar a criança dessa família, não quebrar esse vínculo, porque ela é pertencente àquela família, né? E em último caso, que não tenha possibilidade dentro da família de origem e nem dentro da família substituta, ali aos redores, nenhum dos parentes mais próximos ou pessoas que ela tenha um vínculo próximo queiram exercer esse cuidado ou exerçam da maneira correta, aí sim a criança vai para adoção. Passa isso, lembrando que para que ela seja habilitada à adoção, ela passa por todo um processo de destituição do poder familiar, que é quando se pede a medida protetiva para que a criança seja destituída do poder familiar que aquela família exercia, né, em relação a ela. Nesse momento são suspensas o contato com a família. Então, assim, quando a criança vem para acolhimento, o primeiro norte é trabalhar a reintegração, é chamar a família, conversar, porque muitas vezes, enquanto os CRAS, o CREAS chamam para atendimento, estão tentando, a família nem sempre dá a devida importância para esses atendimentos, né? Ou acha que não vai dar em nada, que é assim mesmo, eu cuido do meu filho de qualquer jeito, né? Porque é meu, eu faço o que eu quero. Aquela coisa de põe o filho embaixo do braço, é meu, eu faço o que eu quero, se eu quiser bater eu bato, se eu quiser abusar eu abuso, porque é meu. Então essa ideia já é rompida muito com o ECA, como a Débora falou. A lei de adoção de 2009 também reforçou muito essa questão de reintegração familiar. Aí a gente percebe que chegou no acolhimento, a família muitas vezes percebe, opa, a coisa é mais séria. Então se eu não me readequar, eu posso perder os meus filhos. Existem famílias que se importam muito com isso, que buscam melhorar, atender as orientações e encaminhamentos da equipe, que aceitam todo o trabalho que a gente faz com elas, porque o nosso trabalho é muito de orientação, por que a criança está lá, o que deve acontecer para que a família mude, para que a criança possa voltar, e também dar todo o apoio que ela precisa. Acessar muitas políticas públicas que aquela família muitas vezes também não está tendo acesso e é uma vítima, né, em função de vulnerabilidade social. Então é um trabalho bem extenso, até grupos de família a gente faz para que prepare essa família de como educar da forma adequada. Não adianta só a gente dizer não é assim mãe, não é assim pai, vó, que você vai cuidar da criança, mas como eles vão fazer? Muitas vezes eles não sabem como é a maneira adequada. Então nós fazemos todo esse trabalho. Muitas famílias aceitam esse atendimento, buscam ter uma mudança e muitas não. Muitas ficam num processo de resistência, de negação, dizendo que não há um problema, que não aconteceu aquilo, que não tem problema ser mudado. Tem umas que realmente parecem não se importar muito se o filho vai voltar para casa ou não, se vai para uma adoção. Às vezes não foi estabelecido um vínculo afetuoso naquela ligação ali materna ou paterna ou com qualquer membro da família. Isso não é uma coisa difícil de acontecer, eu já vi casos assim, né? E aí, mas assim, quando chegou no acolhimento, a família percebe que é mais sério, geralmente tenta, né, buscar essa mudança. E geralmente a criança é reintegrada, mesmo que não seja com a família natural, com a família extensa. A grande maioria dos casos, todos os esforços são empreendidos para isso, por ser a função, o dever da família cuidar, né? E não o outro estado. Quando essa família não consegue cuidar,
como a Débora explicou as situações, e aí ocorre o processo da instituição e a família substituta, que são as famílias que se habilitam para adoção, que vão conseguir, né, passar pela adoção, e aí essa criança passa a ter uma nova família. Então a ideia é sempre, numa instituição de acolhimento, mesmo quando a criança está nessa instituição, né, tem que se garantir essa proteção integral, mas se pensar também no processo de tentar preservar e fortalecer essa família para que ela possa acolher e oferecer esse cuidado, essa proteção para essa criança. Tanto é que mesmo ela passa a morar no acolhimento, na casa-lar, mas semanalmente são promovidas ações para fortalecer os vínculos com a família. Ela não fica proibida de ver a família dela de imediato. Ela continua visitando, são visitas assistidas pela equipe. Nessas visitas, geralmente, a gente faz o trabalho de orientação conjunta, às vezes com o adolescente, com a família, com a criança, com a família, né? A gente faz trabalhos. Se, por exemplo, a criança está de aniversário e a gente vai fazer uma comemoração, a família, quando pode participar, é incluída também nesses momentos. Porque a ideia é fortalecer os vínculos, é melhorar, romper com a violação do direito, né? A gente precisa promover uma mudança nessa família. E para isso ela tem que estar em contato com a criança. O IGE é um trabalho tão complexo que não envolve só o trabalho de vocês também, né? Acho que no município, né? Acho que permeia também de outras políticas públicas, né? Sim. O acesso dessa família à saúde, né? O acesso dessa família ao esporte, ao trabalho. Muitas vezes as trabalho. condições sociais levam a situações mais extremas. A gente sabe que a ausência à renda, ela afeta diretamente o cuidado com a criança. Lembrando que a ausência de recursos financeiros não é critério para acolhimento. Né? Isso é muito importante. Às vezes muitas pessoas também acham que a criança foi acolhida porque a família é pobre. Não, a família precisa, quando ela não tem recurso, receber isso momentaneamente, né, o que ela precisaria para sobreviver, das políticas públicas, né, do cuidado do município, do estado. Ela só perde o poder familiar, a guarda momentânea do seu filho quando ele vai para o acolhimento, quando essa família não está promovendo, tendo meios para isso. Ela recebe ajuda do governo, recebe ajuda do município e mesmo assim não está promovendo o que a criança precisa. Agora, o pai ficou sem emprego naquele mês, não pôde fazer a compra do mercado. A criança não vai ser acolhida por isso. Pelo contrário, os serviços básicos de CRAS, de CREAS, vão poder ajudar com a cesta básica, encaminhar para o mercado de trabalho, encaminhar para o benefício como Bolsa Família. A criança não é simplesmente retirada, principalmente, sempre houve um cuidado e afeto dentro daquela família. Sempre preservando essa relação que elas têm com a certeza. família. Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar cada caso com as suas particularidades, né? Hoje o estatuto também, algumas orientações trouxeram alguns formatos assim de modalidades, né? Então existem casalares, abrigo institucional. Vocês poderiam esclarecer qual que é a diferença entre assim, o conceito de cada instituição até para o público, né, e para a comunidade também entender? Só para ressaltar, para finalizar a ideia anterior, muitas pessoas perguntam como que é para a criança ir para adoção, né? Então é justamente isso, depois de todo o trabalho que não deu certo, né, que não teve o resultado mínimo esperado, aí sim ocorre a instituição e as visitas daí com essa família são suspensas. A família daí não pode mais manter contato com a criança, porque teoricamente ela será preparada e a gente precisa trabalhar com essa criança a ideia de que ela pode passar a pertencer a uma família substituta, que é a adoção. Então, só para finalizar. Então, a modalidade casa-lar, a ideia dessa modalidade é que a criança esteja inserida no ambiente mais parecido possível com uma casa mesmo, com uma residência. Então, as casas-lares, aqui em Irati nós temos 2 casas-lares, funcionam em bairros normais, assim, bairros dentro da cidade, não existem placas de identificação, é uma casa normal dentro de um bairro que você vai passar na frente e não vai saber que ali é uma casa-lar, porque essa é a ideia mesmo, que não se diferencie das outras casas. Nem por dentro e nem por fora. Então, por isso que não tem placa de identificação, não tem nada que diga que ali é uma casa-lar.
É simplesmente uma casa com uma quantidade um pouco maior de quarto, porque nós atendemos em cada uma das casas lares no máximo 10 acolhidos, então são 10 crianças, né? Cada uma com seu espaço individual, o número de quartos é um pouquinho maior, às vezes elas vão dividir o quarto, mas não vão dividir o quarto com 10 crianças, com 8. Aquelas camas enfileiradas que tinham em orfanatos, aqueles quartos refeitórios, essa ideia que está se rompendo agora. Principalmente com reordenamento. Até 4 crianças por quarto. No máximo 4 crianças por quarto. Ali a gente sempre coloca, sempre são em 3, nunca é um. Às vezes sozinho. Às vezes fica sozinho. Geralmente irmãos ficam no mesmo quarto, né? Quando não tem nenhum problema para isso. Elas têm seu guarda-roupa, têm sua cômoda, têm suas coisas individuais, assim como uma casa normal. Não existe refeitório, é uma cozinha normal, uma copa normal. Suas próprias roupas, a gente sempre busca resguardar essa individualidade, seu kit de higiene, sua escova de dente, sua toalha de banho, né, seu desodorante. Sua coberta, aquela ideia seu assim de tudo muito coletivo, tudo é de todos, como acontecia, ou né? tudo Isso muito não igual, mais. assim, uniformizado. Isso a gente procura evitar. Aí existem as cuidadoras, que elas ficam 24 horas dentro da casa, fazendo serviço de limpeza, comida, cuidados com as crianças. Algumas que são muito pequenas, de colo, então elas fazem todo esse trabalho, todo esse cuidado com as crianças. A gente faz reuniões periódicas com elas para repassar orientações, porque elas vão acabar fazendo um papel de educar essas crianças, vão ter que passar a acompanhar o dia a dia das crianças, além do nosso trabalho. Elas têm uma vida normal dentro da casa, como se elas vivessem numa casa só não é dentro da família. Então elas vão para a escola, participam de cursos, algumas gostam de jogar futebol, vão jogar futebol, e assim a gente tenta fazer com que elas continuem tendo uma vida normal, né? De acordo com, muitas vezes diferente da vida que elas mantinham, porque a gente rompe vários ciclos de violência aí que ela estava passando, buscando melhoria na vida das crianças, mas nunca diferenciando ela das outras crianças que ela convive na comunidade. A gente evita expor quais são os casos que estão acolhidos. Elas participam de diversos momentos comunitários, né? A gente sempre busca estar inserindo, levando noite cultural, teatro, passeios, para que elas também tenham alguma festa da escola, do coleguinha, elas vão. Então, assim, sempre a gente tem trabalhado muito com os adolescentes a autonomia para ir até a escola sozinhos, para fazer alguma coisa aí sozinhos, a pé, dentro da cidade. Eles precisam conhecer os espaços públicos, né? Saber como andar de ônibus, saber como andar, resolver um problema. Tem alguns que a gente insere no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz ou do estágio, né, estudantil, que é o CIE hoje, que proporciona essa possibilidade. Então, para que eles saiam, porque os adolescentes, muitas vezes, aqueles principais que não têm possibilidade de integração, eles saem do abrigo, não são adotados, né, saem da casa lar, têm uma difícil possibilidade de adoção, porque é adoção tardia. Então, eles saem com 18 anos, né? E eles precisam estar preparados e já estarem encaminhados com um emprego, com condições de manter um aluguel, de manter sua alimentação, toda a estrutura que um adulto precisa para sobreviver. Então, é importante, né, até reforçar, então, que essa instituição de acolhimento, então, ela não é uma prisão para criança e adolescente, né? E também, assim como também ninguém pode chegar lá e falar, eu tenho dó, né? Quero visitar, quero ver quem tá aqui. Quero acessar também acolhimento, né? Até porque, assim, como é uma ideia de uma casa, né? Você não vai na casa de ninguém e vai entrando assim, né? Então, é essa lógica, então. Muito privado, assim, preservar realmente a identidade, o sigilo deles, né? Respeitar a história de vida deles. Eles estão ali por algum motivo, mas eles têm uma vida normal. E muitas vezes, quando é adolescente, que a gente começa a fazer essas inserções, mesmo que eles voltem para a família, eles já voltam com o encaminhamento que
que vai possibilitar para aquela família também continuar o trabalho que a gente iniciou na Casa Lar e garantir uma qualidade de vida para todos. Muitas vezes essa profissionalização traz um sentido muito grande na vida desses adolescentes. Eles veem que existem outras opções em acessar recursos financeiros, em exercer responsabilidade, autonomia. Então, acho que o emprego faz um papel fundamental na vida de qualquer indivíduo, qualquer cidadão, mas na de um adolescente que está em aprendizado também, né? E como a Débora vinha falando, essas casas-lares podem ser acolhidas até 10. Isso inclui famílias diferentes dentro do acolhimento. Então, nós não temos uma casa-lar para cada família, né? Não tem como a gente acolher um grupo de irmãos de uma família numa casa, outra criança que é de outra família em outra. Então, às vezes, eles acabam convivendo com crianças e adolescentes de outras famílias. Por isso, a gente precisa de sempre um número mínimo de 2 cuidadoras por turnos, para que, enquanto uma atenda as necessidades básicas da instituição, como refeições, limpeza, lavar roupa, a outra esteja atendendo essas crianças e esses adolescentes, cuidando, né? Porque eles brincam, eles correm, né? Quando trata-se de adolescentes, tem a questão de namoro, de sexualidade que acontece, e a gente tem que lidar com isso, porque hoje as legislações teve um reordenamento em 2014, que trouxe uma nova ideia de acolhimento para que todos os municípios do Brasil inteiro se organizem e não ofereçam mais um acolhimento de qualquer jeito, né? Como, por exemplo, 40 crianças no mesmo abrigo. Então, justamente essa ideia reduzida de acolhidos é para que os cuidadores deem conta de todas essas demandas, de todas essas dificuldades, complexidades que acontecem, né? Quando tem casos assim que envolvem um pouco mais de uso de agressividade entre as crianças, adolescentes, casos de sexualidade, né? Então tem que ter um adulto sempre junto, supervisionando, orientando e cuidando para que nada aconteça, né? Também tem a modalidade de abrigo institucional, que reduziu o número para no máximo 20 acolhidos. Os abrigos, né, sempre tinham um número de 40, 60, em cidades maiores passava disso o número de acolhidos. Então, a ordem do governo federal para que essas instituições possam funcionar é que elas reduzissem até 2017 para 20 acolhidos. Então, hoje, a ideia é essa, não passa disso. E o ideal é que, mesmo sendo a modalidade de abrigo, ela é um espaço um pouco maior, mas ela também tem que ser o máximo possível parecida com uma residência. Então, que se evite ter, por exemplo, refeitório, aquela coisa muito coletiva, né? A Cidade da Criança tem um modelo bem legal, que dentro da instituição Cidade da Criança, eles têm pequenas casas. E nessas casas moram 4 a 5 crianças em cada uma delas, com uma cuidadora. Então é interessante porque não fica as 20 crianças no mesmo espaço convivendo ali, dividindo tudo. Se tem uma particularidade dentro dessas casas específicas, né? E o que a gente tem de novo também nesse ordenamento é que não tem, que nem tudo seja levado para dentro do abrigo. Pelo contrário, que eles saiam do acolhimento, que eles conheçam o mercado, que eles conheçam, que é muito comum. Saiam para cortar o cabelo. Para cortar o cabelo, para praticar esporte, para frequentar uma festa da escola. Que é muito comum, era muito comum anteriormente se trazer tudo para o abrigo. As crianças precisam Dentista. Cortar o cabelo, traz o cabeleireiro dentro do abrigo. Precisa ir no dentista, traz o dentista dentro do abrigo. Como se fosse então uma elas ficaram prisão presas mesmo, né? mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente promove, leva, precisa sair, sai, as cuidadoras acompanham, nós às vezes acompanhamos. Tudo feito dentro da normalidade. Como se fosse uma família, né? Normal. Se vai deixar a criança ir na casa do amiguinho ou não, se vai deixar ir numa festinha de 15 anos ou não, se vai deixar ir sozinho para a escola, num curso. Nós avaliamos de acordo com o caso, que se aquele caso traz algum risco dela poder, né, ter a sua autonomia ou não. Aos poucos a gente vai sempre avaliando. Tem casos, tem alguns lugares que a gente só permite que eles vão com uma cuidadora acompanhando, né? Então, é sempre avaliado, né, a proteção deles também, em cada caso. A gente sabe que existem hoje nos acolhimentos, né, projetos, né? Um dos projetos que vem se divulgando aí até nos meios de comunicação, né, é o projeto de apadrinhamento afetivo.
Vocês poderiam colocar como que funciona esse projeto, quem que pode fazer a inscrição para esse projeto, quem procurar para poder se habilitar para esse projeto, né? Sim. Como tem acolhimento de grupo de irmãos, por isso que uma das novidades do reordenamento é que eles orientam para que não tem distinção de idades nos acolhimentos. Antes nós tínhamos uma casa para crianças de 0 a 12 e outra casa para 12 a 18, para separar criança de adolescente. Então hoje não se tem essa separação por idade ou por sexo, uma casa para meninos, uma casa para meninas. Por quê? Porque a legislação entende que se eu tiver um número reduzido de acolhidos, eu vou preservar os vínculos entre irmãos, não vou, porque o que acontecia? Às vezes tinha grupo de irmãos que tinha criança e adolescente, daí as crianças iam para uma casa e os adolescentes para outra, por causa da idade. E muitas vezes isso é muito traumático, eles já estão saindo da família, já está tendo uma ruptura, chegam para um local totalmente desconhecido, que eles não sabem direito o que está acontecendo na vida deles e ainda são separados. Então isso era muito violento psicologicamente falando, era uma situação assim que estava causando danos e o próprio ECA, o Estatuto, fala da não separação de irmãos no momento do acolhimento. Então por isso que toda essa legislação vem mudando para que garantia de que eles permaneçam juntos, que não tem essa distinção de idade nos abrigos, nos abrigos institucionais, nas casas-lares, não tem a separação por sexo, mas que também não tem aquele número enorme de crianças que daí não se dá conta de tudo que acontece lá dentro. Não seja um depósito, não seja um depósito. Até porque dentro de uma família comum existem essas diferenças. Às vezes o pai, a mãe lá tem um filho menino de 2 anos, aí uma filha menina de 6, o outro filho menino de 15 e convive todo mundo na mesma casa. Que mora na casa, uma avó que mora na casa. Primos, todo mundo ali convivendo junto. Então, no abrigo não teria por que ser diferente. Meninos para um lado, meninas para o outro, idades diferenciadas. Porque isso fragiliza o vínculo da família, né? Claro que a gente sabe que quando se trata de um acolhimento maior, por exemplo, com 30 crianças que não são da mesma família, existem demandas difíceis de ser trabalhadas, né? Por exemplo, a força de um adolescente, uma agressão para uma criança é muito desproporcional, seria injusto. Por isso que tem que ter um número reduzido para que as cuidadoras possam proteger as crianças, não permitir que adolescentes possam bater nas crianças pequenas, abusar de crianças pequenas, né? Então a ideia é que ocorra essa proteção e para isso tem que ter um número reduzido. E também para tirar muito aquela ideia do coletivão, né? Aquela coisa de muitos acolhidos, como é. Até a gente se evita pensar em muitos casos de acolhimento. Sempre tem que ser trabalhada a família antes. O acolhimento é a última alternativa. Porque mesmo o abrigo, a casa-lar sendo maravilhosa, é sempre traumático para a criança passar por essa instituição. Isso vai ficar na história dela, né? Eu passei por um acolhimento, tive que sair da minha família não conseguiu cuidar de mim naquela época, eu tive que ir para um abrigo. Então isso fica, essa marca é uma marca assim, bastante pesada, né? Na história de vida. E daí entra a questão do apadrinhamento, porque quando há casos assim, de destituição de adolescentes que estão lá, que dificilmente vão voltar para sua família e dificilmente vão ser adotados em função da sua idade ou grupo de irmãos muito extenso, a gente sabe que as adoções não ocorrem. Hoje no Brasil, estudos mostram que as adoções, o perfil, né, dos habilitados à adoção é sempre para crianças pequenas, no máximo 2 irmãos. E aí quando a gente tem um perfil diferente disso, 3 irmãos adolescentes, ou no grupo de irmãos tem adolescente, tem criança um pouco menor, mas tem um adolescente, fica um pouco mais difícil candidatos que queiram adotar essas crianças. Né? Até porque ainda acho que é muito presente, né, um modelo ideal, né, do que você adotar uma criança, né? Eu quero uma criança branca, de olhos azuis, bebê, porque dá menos incômodo, né? Porque eles acham muitas vezes que adotar um adolescente, né, já tem uma história, vai me dar problema. E tem uma história, só que o que é? A política hoje de adoção, ela não pode mais ser pensada em satisfazer a necessidade do adulto. Quem precisa de proteção e que satisfaça as suas necessidades básicas é a criança.
A gente não pode pensar que o foco de atenção tem que ser aquele adulto que não consegue ter filho ou por algum motivo quer adotar. A gente tem que pensar no que a criança precisa e quer. Procurar uma família para aquela criança e não uma criança para aquela família. É o contrário. É o contrário. As demandas que existem hoje é de crianças que precisam do adulto, que alguém não cuidou, que alguém não protegeu, estão lá e precisam de uma família. Então, quem quer adotar, eu peço que faça essa reflexão, que claro que quem quer adotar também vai estar satisfazendo aí necessidades emocionais, pessoais, mas que elas entendam que as crianças que estão ali, elas não estão numa vitrine para serem levadas, elas têm uma história de sofrimento e elas precisam muito mais do adulto do que o adulto delas, né? Então, quem quer adotar, mesmo com suas questões pessoais, a gente costuma dizer que também tem que ter aquele desejo de poder fazer a diferença na vida daquela criança, não só por dó ou pena, mas alguém que realmente se interesse efetivamente na vida daquela criança e vai fazer a diferença, que vai olhar para ela como filho, não com dó daquela criancinha que sofreu, que foi abandonada. Por isso que a gente também tem muita cautela em aceitar alguns projetos, algumas doações que as pessoas querem ir no acolhimento só para ver quem está lá, para dar um brinquedinho e nunca mais aparece. Fica aquela ideia para a criança que as pessoas entram e saem da vida dela a hora que quiserem, que fazem dela o que quiserem, né? E isso deixa elas muito vulneráveis, elas mesmas não conseguem se cuidar muito bem depois. Então, a adoção ela tem que ser isso, para satisfazer aquela criança que precisa do adulto, né, e de uma família. E aí, mas infelizmente, essa realidade ainda demora a ser mudada. Os candidatos à adoção passam por um grupo de adoção para serem habilitados e isso é muito trabalhado, né, as diferenças, crianças com doenças, né, doenças crônicas, tem crianças com HIV, com hepatite, algum outro problema de saúde que precisa de um tratamento constante, com deficiência, elas estão também em situação de adoção. Então tem que pensar que isso tudo vai surgir na hora de habilitar, né? Tem crianças lá de 2 aninhos e de 5, como a família gostaria, mas tem irmão de 11. E será que realmente não dá para adotar os 3? Então o que as pessoas imaginam na hora de se habilitar, muitas vezes muda a hora que elas vão conhecer o caso. E muitas se apaixonam pelos 3 e levam e se propõem a cuidar da família toda, muitas não. Então, e o que acontece? Os adolescentes, principalmente os adolescentes, crianças mais velhas ou com deficiência, acabam ficando no acolhimento, sem possibilidade de sair dali. O acolhimento é provisório até no máximo 2 anos, mas a gente muitas vezes vê casos que passam de 2 anos porque não tem outro local ou possibilidade para aquela criança. E o apadrinhamento vem como uma alternativa de ajudar essa criança, esse adolescente, a ter um momento de convivência com a família. Então não é adotar, não é ter a guarda. Os padrinhos afetivos que se habilitarem no projeto, eles não vão pegar a criança e levar a morar na sua casa, isso seria uma guarda ou uma adoção. Não se trata disso, mas se trata de promover, buscar esse adolescente, essa criança para levar a passear, para levar a almoçar na sua casa, pernoitar nos finais de semana, quando achar importante, levar numa viagem, passar a conviver com aquela família, para que ela tenha uma referência familiar, que ela tenha aquela família como apoio, mesmo quando ela for sair do acolhimento. Às vezes aquela família consegue proporcionar alguns encaminhamentos bons para a criança, não precisa ter recurso financeiro, não precisa ser rico para apadrinhar, tem que ter afeto, elas precisam de afeto, elas precisam sentir que existe uma família que se preocupa com elas e com a vida delas e que quer dar esse afeto para elas. Então seria isso, famílias que podem se habilitar, não precisa ser casado, pode ser um adulto sozinho, pode ser uma família maior, com avós, com tios, pode ser o casal desde que todos estejam de acordo. Qualquer configuração de família pode apadrinhar uma criança ou um adolescente. Geralmente são crianças mais velhas, porque crianças mais novas elas vão ir, as que não têm como voltar para casa, vão estar no processo de adoção. Então não tem por que a gente criar vínculo com uma família, apadrinhar e depois elas serem adotadas por outra família, né? Então, geralmente são casos de crianças maiores, de 8 anos em diante e muitos adolescentes. Então, são crianças, assim, que precisam, acho que, dessa atenção familiar.
E contato, assim, que muitas vezes as famílias, né, que estão assistindo, que têm interesse em conhecer esse projeto, né, elas podem procurar vocês, tem algum telefone de contato que elas podem... Nós estamos agora, desse projeto de apadrinhamento afetivo, nós estamos na fase de recrutamento. Então, nós temos alguns nomes já de alguns casais, nomes, telefones para contato. E inicialmente a gente vai começar fazendo um grupo assim, para explicar realmente qual é o objetivo do apadrinhamento, o que a gente espera, o que as crianças vão esperar, né? A gente também trabalha isso com eles, o que eles podem, o que eles devem esperar. Enfim, um feedback, uma conversa ali para que preparo, né, desses sejam famílias. preparados e ocorra tudo bem nesse apadrinhamento. Então nós temos alguns nomes, ainda não fechamos um grupo grande para poder começar esse preparo, então a gente está buscando, está procurando. Quem quiser pode entrar em contato ou vir aqui no canal. Até sem compromisso para participar da primeira reunião, que ela vai ser a reunião bem explicativa, mesmo para tirar dúvidas, para orientar. Quem está um pouco inseguro, se quiser vir, nos procurem, né? A gente tem o telefone 3907-3110 ou 9107-9780 ou aqui no CAM mesmo, né? Que é do lado da igreja Nossa Senhora da Luz. É onde a gente trabalha, eu e a Débora atendemos aqui, as casas lares, né? A gente atende aqui. Podem nos procurar que nós estamos recrutando os interessados para chamar para essa primeira reunião. Então, esse primeiro momento é explicativo, as pessoas podem vir, não vão ser obrigadas a apadrinhar. Quem achar que não vai se encaixar, que não tem essa disponibilidade para dar essa atenção necessária, não tem problema nenhum. A gente entende e até prefere que reconheça se consegue ou não do que assuma um apadrinhamento e depois não dê continuidade. Mas a primeira reunião sem compromisso, para conhecer mesmo melhor o projeto, a gente não marcou data porque estamos recrutando primeiros interessados para daí fazer contatos com todos e marcar data. Eles podem nos procurar, né, nesses contatos que a gente passou. Vocês querem fazer as considerações finais? Eu acho que é importante dizer, a respeito ainda do apadrinhamento afetivo, que se alguém tiver a intenção de adotar, que procure o fórum e se habilite como casal pretendente à adoção. Porque o apadrinhamento afetivo ele não tem essa finalidade. Não vai agilizar. Não vai gerar uma guarda. Não vai gerar uma guarda. Muitas pessoas procuram pensando em burlar a fila de adoção, Criar vínculo com a criança para poder adotar. Então, é importante dizer, quem quiser se habilitar, existe uma fila de adoção, existe o cadastro nacional, que aí é dentro do fórum, não é aqui. Com a equipe do SAI, que é o Érico e a Lilian em Irati hoje, que atuam com esses casais que querem se habilitar à adoção. Podem procurar lá no fórum, né, lá no Rio Bonito. Tanto Lilian quanto Érico, eles vão estar orientando e fazendo cadastro. Para adoção também existe um preparo, existe um curso preparatório. As crianças, né, que estão disponíveis para adoção dentro da casa lar, os casais habilitados é que vão se fazer a aproximação com elas. O apadrinhamento é para as crianças que não têm mesmo ou têm remota possibilidade de adoção. Então, são crianças mais velhas, adolescentes, mas o grupo muito grande de irmãos, mas que tem muito para oferecer para essa família, assim como a família tem para oferecer para eles. É um outro tipo de experiência, mas a gente acredita que também é muito válido. E assim, a adoção, como você falou, né, aqueles rótulos que se tem, claro que uma criança mais velha vai vir com uma história, mas quando a gente foca no que a criança precisa e não no que o adulto idealiza e fantasia, a gente começa a pensar que existem maneiras de lidar com essas dificuldades. Se a criança apresenta um comportamento, o adolescente apresenta um comportamento, ele vem de algum lugar, ele começa em alguma coisa. Nenhuma criança nasce agressiva, violenta, com problemas de comportamento. Isso foi a forma com que ela vem sendo educada. Então, e também, assim como ela aprendeu esses comportamentos, ela pode aprender outros melhores, novos, e desaprender comportamentos não tão adequados. Então, acho que as famílias têm que estar preparadas porque vão surgir muitas
demandas, né? E quanto ao serviço de acolhimento, dizer que a gente está em processo de reestruturação, buscando adequar os nossos atendimentos, nossas casas, da melhor forma possível, mais digna, mais qualificada possível, para que essas crianças se sintam bem acolhidas, sabendo que é um momento difícil para elas, que seja o mais agradável possível no período que elas tiverem que ficar conosco, que a gente trabalha muito visando a autonomia dos adolescentes, responsabilização. Não é aquela ideia também, por ser criança sujeito de direitos, que faz o que quer e não responde por nada, não. A gente busca orientar muito, que não é um lugar para os pais virem entregar seus filhos para a gente educar, porque não dá conta, porque não obedece. Lembrando as famílias da sua responsabilidade, são crianças que precisam de proteção, não serem bem educadas por nós. Que a gente percebe muito isso, muitas famílias querendo se livrar do filho que está ficando mais velho e está dando algum problema, também não é essa a intenção. E que a sociedade possa mudar essa visão de que foram crianças abandonadas ou órfãos que estão ali para doação, né? A gente gostaria de não é uma mercadoria, né? Eu acho que a sociedade civil precisa saber que esse serviço de acolhimento existe toda uma legislação, uma forma de funcionamento ética, né, dentro de diversas legislações, e que elas podem estar contribuindo sim com a vida dessas famílias, dessas crianças, mas da maneira adequada, respeitando elas como sujeito de direitos, não como alguém que precisa de pena ou de caridade, mas que precisa ter seus direitos garantidos. Acho que seria isso. Então a gente agradece, né, a presença, né, das meninas, né, da equipe de acolhimento aqui do município, né, por esclarecer maiores dúvidas, né, vocês podem entrar em contato então, né, pelo telefone, né, 3907-3110, né, que elas estão à disposição também para esclarecer, né, mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, nessas casalares, e também sobre o projeto de apadrinhamento afetivo. E convidamos a todos, né, para virem conhecer o projeto de apadrinhamento. Obrigado. Obrigada.